Olá, tudo bom? Professor Calil, de Sociologia, né, dando início aí à nossa aula, né, sobre os movimentos sociais. Lembrando que os movimentos sociais é uma das temáticas mais importantes aí dentro do campo da sociologia, já que com os movimentos sociais a gente faz uma ligação direta, né, uma discussão direta, né, sobre as instituições sociais, principalmente o Estado, né, já que os movimentos sociais eles discutem a estrutura, né, do Estado e também das instituições de outras instituições sociais, como a família, por exemplo, né? E também a importância dos movimentos sociais, né, para a mudança social. Nós temos aqui de início, né, diversas imagens aí de vários, né, movimentos sociais ligados, né, à questão ambiental, movimentos sociais ligados à questão, né, da sexualidade, né, como os LGBT+, né, também movimentos sociais tradicionais, como os movimentos sindicalistas surgidos ali no contexto, né, da Revolução Industrial, e também aqueles movimentos sociais, né, chamados novos movimentos sociais, né, que surgem ali a partir de uma determinada conjuntura, como por exemplo o movimento social que pedia aí o impeachment, né, do presidente Fernando Collor de Mello. Dando continuidade aí nessa nossa aula sobre movimentos sociais, é importante primeiro a gente ter uma definição, né, o que é os movimentos sociais. Os movimentos sociais é um agrupamento de pessoas, né, que lutam por alguma causa ou por algum objetivo. Né? Então, os movimentos sociais é composto por um agrupamento de pessoas. E esse agrupamento de pessoas eles vão lutar, vão ter um objetivo para essa luta, e vão lutar por alguma causa. Né? Portanto, são ações coletivas, né, com o objetivo de manter, não só manter ou mudar alguma coisa, ser uma poderosa força de mudança social. Daí a importância, né, dos movimentos sociais para as mudanças sociais. Né, os movimentos sociais eles podem ser classificados pelo caráter de suas ações, né, que são voltadas para a transformação da sociedade ou para a conservação de determinadas conquistas. Então nós temos aquele caráter, né, dos movimentos sociais que vão lutar pelas transformações, por transformações, né, na estrutura da sociedade, nas relações entre os indivíduos, mas também para conservação de determinadas conquistas, né, de direitos, né, conquista de direitos, né, de diversas classes sociais. Geralmente trata-se de manifestações coletivas e duradouras, né, geralmente, que a gente vai ver daqui a pouco, que estão aqueles chamados novos movimentos sociais. Né, essas manifestações coletivas e duradouras, né, reivindicam, não só reivindicam, como fiscalizam direitos até então não efetivados ou garantidos pelo Estado. Entretanto, nós vamos perceber duas características comuns que devem ser lembradas. Eles não apresentam uma coordenação única, né, pois comportam uma diversidade muito grande de ideias e valores, né, bem como de atuação e de organização, e suas ações se desenvolvem em torno de interesses e necessidades, mas também de reconhecimento para criar uma nova forma de interação e de relacionamento. Nós temos aí diversos aspectos que são ligados ou relacionados aos movimentos sociais, como, por exemplo, né, as lutas por transformações. Então, como a gente viu agora há pouco, né, os movimentos sociais eles vão lutar por transformações na sociedade, por diversas transformações na estrutura da sociedade e nas relações sociais entre os indivíduos. Né? Também que vai ter o caráter político, né, entendendo que caráter político não é aquela política partidária, mas política dentro de uma concepção de filosofia política como um direito, né, dos indivíduos, né, de lutar e de brigar por direitos. Ou seja, né, são ações políticas, sim, os movimentos sociais eles são ações políticas. Né, os movimentos sociais eles sofrem muitas críticas, dizendo que os movimentos sociais eles têm uma conotação política, mas sim, né, são movimentos sociais que têm essa conotação e são essas ações políticas, né, porque propõem uma estrutura e uma mudança na sociedade. O caráter ideológico dos movimentos sociais, né, que é bastante questionado também esse caráter ideológico, mas todo movimento social ele tem uma ideologia, ele segue determinadas ideologias, né, como por exemplo os movimentos sociais ambientais, né, aquela ideologia, aquela visão de mundo que é importante para a humanidade, para o futuro da humanidade,
a preservação do meio ambiente. As ações coletivas, né, claro, que é uma característica marcante dos movimentos sociais. Também as mobilizações em torno de causas e objetivos. Os movimentos sociais se caracterizam por ter esse poder ou essa força de mobilizar as pessoas. A construção efetiva da cidadania, né, que é um ponto importante dos movimentos sociais, tanto é que a construção efetiva da cidadania se dá na luta, né, se dá na conquista, na praxis ou na prática, como diria o pensador Antônio Gramsci. A luta por direitos e por suas garantias, como a gente viu também, né, uma característica, uma marca, um aspecto muito relacionado aos movimentos sociais, é que a luta por direitos e pela garantia desses direitos. Não só lutar por direitos, mas pela garantia, né, pela manutenção desses direitos. Nós vamos trazer aí agora, né, uma tipologia, né, que nós podemos tipificar os movimentos sociais por dois aspectos. Né? O primeiro aspecto, né, o conjuntural, né, que surge num determinado contexto histórico, né, numa determinada conjuntura, né, é muito importante estar atento às aulas de história, às discussões das aulas de história, porque para entender, né, como surgem os movimentos sociais conjunturais, você tem que estar atento ali a um determinado contexto histórico. Duram um tempo menor de formação, né, são menos organizados e com reivindicações de naturezas diversas. A gente vai perceber que esses movimentos sociais conjunturais, eles são aqueles movimentos sociais que é chamado pela sociologia de novos movimentos sociais, que surgem ali a partir de uma determinada conjuntura. Como a gente viu na imagem, por exemplo, aquelas diversas manifestações que surgiram ali pretendendo o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. Nós temos também os movimentos sociais estruturais, né, que são mais organizados, que detêm uma determinada estrutura, são mais organizados, né, porque justamente por ter essa estrutura, uma sede, né, um local de organização, de reuniões, uma quantidade relativa de componentes, né, presidente, vice-presidente, aqueles ali que são eleitos, né, para serem os membros do movimento social. Defende uma causa ou um objetivo específico, né? Ou seja, enquanto os movimentos conjunturais eles têm natureza diversas, né? Os movimentos sociais e estruturais eles têm um objetivo específico, uma causa específica e duram muito mais tempo, até porque questões ligadas ao meio ambiente, as mudanças no mundo do trabalho, essas lutas sindicais e trabalhistas, elas demandam um tempo muito maior. Né? Sobre os movimentos sociais tradicionais, então nós vamos ter os movimentos sociais tradicionais e aqueles movimentos sociais chamados de novos movimentos sociais. E aí vamos fazer uma discussão, né, um entendimento para a gente poder compreender o que são esses movimentos sociais tradicionais e o que a sociologia vem chamando aí de novos movimentos sociais. Primeiro é possível fazer um recorte histórico dos movimentos sociais, né, e sua interpretação em duas categorias gerais, mas diferentes, né, distintas, levando em conta aspectos como sistemas de organização. Então essas categorias gerais, né, distintas, elas vão diferenciar os movimentos sociais tradicionais dos novos movimentos sociais. E aí levar em conta alguns aspectos, como sistemas de organização, ou seja, como esses movimentos sociais são organizados, tipos de relações estabelecidas por seus integrantes, né, orientações desenvolvidas com as instituições sociais, né, como esses movimentos sociais se relacionam com as instituições sociais, principalmente com o Estado, né, e as estruturas a serem transformadas. A reflexão sobre tais elementos deve ser sempre acompanhada de uma contextualização histórica e espacial, ou seja, como os movimentos sociais são organizados, como relações são estabelecidas por seus integrantes, né, como eles lidam, né, como essa relação dos movimentos sociais com as instituições sociais, os que eles pretendem mudar e transformar, ele necessita aí de uma contextualização não só histórica, como uma contextualização espacial em relação não só ao surgimento, mas como o desenvolvimento dos movimentos sociais. Eu gosto de dizer sempre nas aulas de sociologia que as pernas da sociologia é a história. O aluno que quer fazer uma discussão sobre sociologia, ele deve estar muito atento, ele deve estar muito bem preparado em relação
aos fatos históricos ou os acontecimentos históricos. O primeiro modelo nos mostra os chamados movimentos sociais tradicionais, né? Esses movimentos sociais tradicionais eles vão se constituir principalmente com base nas lutas dos trabalhadores, né? Desde a consolidação do capitalismo. Nós vimos aí, por exemplo, lá no primeiro ano, né, quando a gente assistiu aula lá de História no primeiro ano, que a gente tratou desses movimentos sociais trabalhistas, nas chamadas lutas sindicais e trabalhistas, né, da segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX, quando a partir ali do capitalismo, né, da Revolução Industrial, vai surgir ali uma massa de trabalhadores, um movimento de trabalhadores ligados, né, a ideias, a lutas sociais, né, de reivindicações sociais e trabalhistas, né, desde a consolidação lá do capitalismo, né, vai surgir ali com o capitalismo, principalmente ali na fase industrial do capitalismo. Esses movimentos eles vão se caracterizar por apresentar uma organização vertical, né, não só vertical, como uma rígida estrutura hierárquica, né, uma organização hierárquica rígida, né, com presidente, vice-presidente, né, os membros ali, secretário, o primeiro secretário, os membros ali, né, que ocupam determinados cargos dentro do movimento social. E neles os integrantes seguem as determinações do grupo dirigente, né? Ou seja, os movimentos sociais tradicionais ele tem um grupo de dirigentes e que todos aqueles demais membros que participam dos movimentos sociais devem seguir nas determinações desse grupo dirigente. Tais movimentos sociais eles vão travar fortes embates políticos com o Estado, né, questionar a estrutura do Estado, se o Estado está cumprindo o seu papel social e econômico, né, e lutando principalmente aí pelas desigualdades sociais e econômicas, porque buscam transformações nas estruturas econômicas e sociais. Né, nas estruturas econômicas, a gente viu no ano passado uma discussão sobre modos de produção, sobre processo de produção, né, sobre as mudanças nas estruturas econômicas da sociedade e as mudanças nas relações sociais que atingem diretamente as instituições sociais. E essa busca por transformações nas estruturas econômicas e sociais para superar as condições de opressão da classe trabalhadora, né, seja no campo ou seja na cidade. Ainda sobre esses movimentos sociais tradicionais, eles também podem ser identificados por suas demandas, né? Como as dos trabalhadores por melhorias salariais, melhoria de condições dignas de trabalho, redução da jornada de trabalho, estabilidade de emprego, né, dos grupos que se organizam na luta por moradia, por saneamento, né, por transporte público ou por uma educação de qualidade. Também há aqueles que se dedicam a combater as estruturas autoritárias, né, do governo, bem como os sistemas políticos que os sustentam. Então você percebe aí que há uma demanda, né, muito grande desses movimentos sociais tradicionais. E a gente pode colocar aí também, né, na conta desses movimentos sociais tradicionais os movimentos sociais ambientalistas, né, que vão aí também buscar também uma relação melhor do homem com o meio ambiente. Os chamados movimentos sociais, eles vão redicionar ou vão redirecionar o centro das demandas sociais no âmbito da economia para a cultura, né? Não só pela formação de movimentos inspirados em relações horizontais, né? Seus integrantes, né, têm maior autonomia e não deixam somente nas mãos do Estado a responsabilidade de atender suas reivindicações. Aí a gente vai perceber aí uma diferença, né, nas demandas dos movimentos sociais tradicionais, que a gente viu no slide anterior, né, e nos agora chamados novos movimentos sociais, que vão redirecionar, que vão recaracterizar, vamos dizer assim, né, as novas demandas sociais, seja no âmbito da economia, como também no âmbito da cultura, né. Essa formação desses novos movimentos sociais são inspirados em relações horizontais, não mais relações verticais, como a gente viu nos movimentos sociais tradicionais. E seus integrantes eles vão ter uma maior autonomia, né? Ou seja, os integrantes dos movimentos sociais eles têm uma maior autonomia de decisão, né? E não deixar somente nas mãos do Estado a responsabilidade de atender suas reivindicações. Então, esses novos movimentos sociais eles pretendem ir além, né, das demandas do Estado.
né, buscando também transformar comportamentos e valores dos diversos segmentos da sociedade. Então você percebe, ó, que há um objetivo, né, um objetivo desses movimentos sociais, né, de transformar, né, de modificar comportamentos e valores dos diversos segmentos sociais. A identidade e os direitos das minorias sociais, né, que é uma discussão, um mote, uma temática trazida por esses novos movimentos sociais, os direitos das minorias, né, que são excluídas durante o processo da sociedade. Como mulheres, negros, homossexuais e a conservação do meio ambiente e a coexistência de diversas expressões culturais são algumas das novas reivindicações, né, que ganharam força no século XX, né, são as novas demandas aí, dos chamados novos movimentos sociais. As causas dos movimentos sociais, né, sejam eles movimentos sociais tradicionais ou os novos movimentos sociais, nós vamos aí perceber, são três as importantes causas que norteiam as ações dos diversos movimentos sociais. As lutas contra a exploração e a discriminação, né, ou seja, resultantes das desigualdades sociais geradas ao longo da história, né, da má distribuição de renda gerada pelo sistema capitalista e das desigualdades nas relações de gênero, do racismo e da xenofobia. Então a gente vai perceber o quê? Né, que os movimentos sociais eles vão trazer essas três grandes causas, né, que são causas, né, que giram em torno de uma melhor condição de vida para o ser humano, né? Não só as lutas contra a exploração e a discriminação, né, resultantes, né, das desigualdades sociais e econômicas geradas ao longo da história, né, da má distribuição de renda, né, das desigualdades também sociais e econômicas geradas pelo sistema capitalista, como também das desigualdades nas relações de gênero, do racismo e da xenofobia. Né? E por último nós temos aí, nós temos também aí as ações dos movimentos sociais, como é que esses movimentos sociais se organizam, né? Quais são as ações que esses movimentos sociais realizam. Então são diversas ações dos movimentos sociais, podendo ser separadas ou intercaladas, não são separadas como intercaladas. Então os movimentos sociais se apresentam através de passeatas, né, greves, manifestações, panfletagem, né? E agora também nós vemos que os novos movimentos sociais também usam o que a gente vai chamar aqui de ação digital, né? Utilizando as novas ferramentas digitais para aglutinar um número maior de pessoas, né? Trazer um número maior de pessoas para as causas desses novos movimentos sociais. E é interessante também, né, para finalizar essa nossa aula sobre os movimentos sociais, a relação dos movimentos sociais com o Estado. Né, que de acordo com o contexto histórico e político, essa relação ela pode ser de acordo com o contexto histórico e político do momento. Né? Por isso é importante você conhecer, se dedicar lá às aulas de história, porque é interessante você saber o momento ali, o contexto histórico e político. Então, a depender do contexto histórico e político do momento, essa relação com o Estado ela pode ser de parceria ou de oposição. Sim, os movimentos sociais eles também podem estabelecer uma relação de parceria, né, com o Estado. Né? Ou essa relação ela pode ser de oposição. E vale sempre ressaltar que os movimentos sociais eles não fazem parte da estrutura do Estado. Né? Não existem movimentos sociais ligados ao Estado. Ele pode ter uma relação de parceria, né, ou de oposição, como foi colocado agora há pouco. Está aí, né? Essa foi nossa aula aí sobre os movimentos sociais. Espero que vocês tenham gostado. Então assistam, né, o vídeo com mais calma, né, que é sempre um assunto importante, interessante, né, uma temática sempre recorrente, trazida pela sociologia, que são os movimentos sociais. Ok?